O evangelho de hoje é de São Lucas, o capítulo 6, o versículos de 12 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos de seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, vieram para ouvir Jesus e ser curado de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Primeiro momento para a nossa reflexão de hoje é saber que Jesus, um homem de oração. Veja, é Deus e Deus que reza, para dizer que nós devemos ser pessoas de oração. Hoje há muitas pessoas em que está deixando de fazer oração. Outros estão deixando de fazer orações profundas. O que é uma oração profunda? Não é a quantidade de tempo, porque tem muitos também com longas horas de oração. Não é a quantidade, mas a qualidade da oração. Ou seja, há momento de silêncio, de escuta, de deixar Deus de fato falar. E veja que Jesus, quando tinha uma grande decisão, então a sua oração era de comunhão, de diálogo entre ele e o Pai. Onde ele falava, o Pai ouvia, o Pai falava e ele escutava. Era de fato uma relação de comunhão, porque isso já existia na eternidade, junto à Trindade. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. E veja que então, que rezava, escutava, para depois tomar as decisões na escolha. E escolheu os discípulos. Então veja que é interessante isso, a oração e em seguida a vocação, a escolha, o chamado. E ele chama pelo nome. Por isso nós conhecemos hoje o nome dos 12 apóstolos, escolhidos para dar testemunho da fé, para evangelizar. E depois tem Judas Iscariotes, aquele que traiu, deixou de fazer parte do grupo de Jesus. E então, por isso, depois da morte e da ressurreição de Jesus, a comunidade se reúne, os apóstolos, e eles escolheram então Matias, que entrou no lugar de Judas para ser o próximo, o discípulo, o grupo dos 12. E veja que é importante nesse chamado compreender que cada um de nós também somos convocados, somos chamados. E veja, pelo nome, na onde nós estamos, no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa caminhada. Por isso, então, é importante vivenciarmos esta experiência. Na sequência, Jesus, então, ele vai anunciar a palavra. E para manifestar que o reino de Deus está presente, veja a cura daqueles que estão enfermos, da maldade, para provar que o reino de Deus está sempre presente no meio de nós. Por isso, então, é importante nós recordarmos que para viver a fé é preciso a oração, o silêncio, a escuta e diante das grandes decisões, aí sim, escutarmos um pouco mais o que o Espírito nos diz.
Por isso é importante na nossa vida, de vez em quando, nós termos um período de oração um pouco mais intenso, os retiros. Nós, os padres, as religiosas, os religiosos, muitos leigos que participam da igreja e consagrados, têm os seus tempos, às vezes 8 até 30 dias de retiro para poder fazer a experiência de Deus para as grandes decisões. Todos nós, antes das nossas ordenações, pelo menos uma semana, para podermos tomar uma decisão definitiva com relação à nossa vida. Então, a vocação do discípulo nasce da oração de Jesus. E também, é claro, que depois os discípulos vivenciam profundamente esta oração. E veja que é tão intenso este escutar, essa vivência da experiência, que cria para sempre raízes. Por isso estamos no mês da Bíblia. E eu quero pedir a você que faça, aprenda, coloque em prática a leitura orante da Bíblia. É o que irá nos fortalecer, irá nos ajudar e compreendermos profundamente o significado da fé, da oração e da comunhão com o Senhor, o nosso Deus. Pratique a leitura orante da Bíblia. Muita paz para você.